Uma pergunta muito frequente antes de marcarem o primeiro atendimento comigo é como funciona a terapia. O que é o foco da biorressonância aqui na minha terapia? É identificar uma frequência que está em desarmonia com o corpo e ver qual que é a melhor forma de poder resolver. Uma pergunta muito frequente que eu recebo no primeiro atendimento, no momento da marcação do atendimento, como que funciona a consulta de biorressonância? E eu vou explicar para vocês para ficar mais claro. Dentro da consulta de biorressonância, utilizando aparelhos específicos de biorressonância, eu consigo identificar como está a frequência de cada órgão. Cada órgão do nosso corpo trabalha numa frequência eletromagnética específica. E quando esse órgão está fora da frequência, algo está acontecendo, que pode ser inúmeros fatores, Pode ser uma desnutrição, pode ser uma intoxicação, pode ser a presença de algum patogênico, que são vírus, bactérias, fungos, parasitas. Pode até ser algo emocional que está atrapalhando o funcionamento daquele órgão. E através desses aparelhos eu consigo identificar essa frequência e orientar o paciente qual que é a melhor forma de tratamento, Algumas vezes o tratamento tem que ir para a parte nutricional, para a terapia ortomolecular, porque, por exemplo, eu estou atendendo um paciente que eu vejo que ele tem um nível de osteoporose. Só que antes de chegar nesse nível de osteoporose, aconteceu algum problema de absorção de nutrientes. Então, esse processo final, essa causa final dessa osteoporose, começou com uma má digestão. E eu preciso mostrar para esse paciente aonde que ele está errando ou aonde o organismo dele está falhando na digestão para que ele não absorva bem os nutrientes. E aí, identificando isso, eu consigo, até por aparelhos de biorressonância ou por homeopatia, fazer com que essas células voltem a trabalhar na frequência correta. Então eu consigo fazer com que essas células, os osteoclastos, os osteoblastos, que são células ósseas, voltem a trabalhar da forma correta. Porém, elas voltam a trabalhar, só que elas precisam de matéria-prima, Ela precisa do que é o combustível do nosso corpo, que são as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as coenzimas, para elas poderem criar ossos. E aí entra a importância da terapia ortomolecular junto com a biorressonância. Eu vou mostrar para vocês quais os exames que são feitos num primeiro atendimento. A biorressonância é algo muito extensivo, então eu não foco só na questão dos aparelhos de biorressonância. Nós temos a homeopatia, nós temos os sais de Schussler, que em próximos vídeos eu vou explicando em detalhes cada um deles, tá? Então, no primeiro momento, quando o paciente vem na consulta, eu já oriento para que ele venha sem metais, sem brincos, sem corrente, ou tire aqui na sala, e que ele venha bem hidratado e que não se alimente 1 hora antes da terapia, para que a gente possa analisar todas as funções, inclusive a digestiva. Então, quando o paciente vem, através de alguns sensores que eu coloco no corpo dele, eu consigo fazer essa leitura da frequência. E eu vou mostrar um exemplo dos relatórios que eu gero e que a partir daí nós começamos a terapêutica. Eu vou pegar como exemplo o meu próprio exame, tá? Esse é um exame meu que já está pronto, que eu fiz no dia 24 de abril, mas o intuito aqui é mostrar para vocês quais as informações que eu consigo através desses exames. O aparelho me traz quase 40 relatórios, que me dá a função geral do organismo. Então eu consigo ver como está funcionando a parte vascular, como está a resistência, como está a elasticidade, se existe a presença de cristais de colesterol no sangue, como está a gordura. Consigo ver a função gastrointestinal, se o paciente está absorvendo bem os nutrientes, se não está, qual a causa, se há uma baixa acidez estomacal, se tem uma gastrite ali atrapalhando, se tem algum micro-organismo, tipo uma bactéria, um H. pylori. Eu consigo ver como está a função intestinal, porque assim, no intestino é onde a gente absorve boa parte dos nutrientes e onde está uma etapa do nosso sistema imunológico, que é a flora intestinal. E através daqui eu consigo ver se o intestino está conseguindo fazer a função correta. Fígado, as funções do fígado, se há presença de gordura, se o seu fígado está desintoxicando bem. A vesícula, se existe uma presença
de fosfatase alcalina aumentada, que pode gerar pedras na vesícula, se ela está produzindo a acidez biliar necessária para a digestão, a função pancreática, se o seu organismo está produzindo insulina, se o glucagon está da forma adequada, função renal, né, ácido úrico, proteína na urina, como está a função pulmonar, o sistema nervoso. Ele me dá indicadores se existe situações que a paciente está indo para uma depressão, doenças ósseas, como está a densidade mineral óssea, se existe fator de reumatismo acontecendo, o crescimento ósseo, a presença de açúcar no sangue e a secreção de insulina. Me mostra de uma forma bem completa como estão os minerais naquele organismo, se eles estão sendo bem utilizados, as vitaminas, os aminoácidos, as coenzimas, ácidos graxos, como está o funcionamento do sistema endócrino, né? Tireoide, paratireoide, suprarrenal, pineal. De uma forma geral, como está o sistema imunológico desse paciente, né? O índice da medula óssea, o índice do baço, do timo, da imunoglobina, gastrointestinal e outros mais. Como estão os hormônios da tireoide, T4, T3, se existe a presença de toxinas como tabaco, nicotina, radiação eletromagnética, resíduos de tóxicos, de pesticidas, se existe a presença de metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio. Em outros vídeos eu posso explicar cada um quais os prejuízos que ele traz para a saúde e como a gente pode fazer para eliminar. Como está a avaliação física no geral, a capacidade cerebral, se o corpo está com a quantidade de água suficiente, como está o pH desse sangue. Tem um índice de alergia, que a gente vê qual que é o nível de alergia a alguns produtos, né? E tipo, como tintas, vernizes, poeira, alergia a fumo, tinta de cabelo, é uma série de alergias que a gente consegue ver. Tudo isso no primeiro atendimento. Como está o metabolismo de gordura, né? Se esse metabolismo está lento, perda de gordura, se está tendo pico de insulina. Tem a parte de pele, de colágeno, de elasticidade, né? Como está a melanina, os olhos, se a atividade das células dos olhos estão adequadas ou estão muito aceleradas, levando a um glaucoma, se existe um cansaço visual, como está a questão da pigmentação da pele, né? De olheiras. Tem um relatório que é só de colágeno, porque as pessoas acham que colágeno é só pele, e não é. Todos os nossos órgãos precisam de colágeno. Várias funções do nosso corpo precisam de colágeno, até a função de emagrecimento. Então é importante a gente ver aonde está faltando mais colágeno e para poder até indicar qual que é o melhor colágeno para a pessoa consumir, se é um tipo 2, se é um hidrolisado, ou na alimentação, onde ela vai buscar essa questão da melhora, né, do consumo do colágeno. Tem pontos de acupuntura que a gente consegue trabalhar com esses meridianos. Como está a pulsação do coração e do cérebro. Naquele momento, se aquele paciente tem um risco de um AVC, de um problema cardíaco pela resistência vascular, como estão as gorduras no sangue, como está o nível de colesterol, de triglicerídeos. Tem a parte da ginecologia e da urologia, onde eu consigo dar uma olhada como estão os hormônios da pessoa, se existe algum processo inflamatório acontecendo, né? Para as mulheres, como está a questão da parte de seio, se existe formação de fibrosidade na glândula mamária, alguma mastite, como está seu ciclo menstrual, se aquela mulher já está com a tendência de entrar numa menopausa, e a gente vai avaliar se aquela idade é uma idade ok, se não, o que está faltando, o que está acontecendo com aquela mulher, que o corpo dela está entrando na menopausa antes da hora. Muitas vezes pode ser falta de nutrientes, e como está a avaliação física no geral. E a partir daí, existem várias formas de terapêuticas. Muitas coisas eu trabalho com a própria biorressonância aqui mesmo em consultório. Muitas vezes eu passo, né, informações nutricionais para a pessoa mudar algum hábito de vida, incluir algum alimento na sua rotina, retirar algum alimento inflamatório, indicar uma homeopatia que vai acelerar esse processo ou que vai corrigir alguma disfunção. Após essa primeira avaliação, que é muito extensa, né, que a gente vê mais de 40 funções do corpo humano, eu passo uma orientação, a gente juntos, né, monta uma terapêutica de nutrição, de mudança de hábitos de vida. Às vezes a gente precisa entrar numa desintoxicação do corpo antes de nutrir. E aí eu, como especialista, conheço bem esse processo, tenho experiência e tenho um bom conhecimento técnico para poder ajudá-los.
Aqui no consultório eu tenho aparelhos muito mais avançados, que é possível fazer um exame mais detalhado para identificar a causa daquela disfunção além do nutricional. Muitas vezes o que pode estar acontecendo? Aquele paciente está tendo uma má absorção gastrointestinal, mas durante o dia a dia dele, a rotina dele, ele está fazendo da forma correta. Então, o que está atrapalhando? E aí eu tenho aparelhos que eu consigo me aprofundar um pouco mais nessa pesquisa, para identificar se o tecido, né, gastrointestinal está com algum problema, está com alguma inflamação, tem uma gastrite ali, se aquela gastrite está vindo de onde, se é de um patogênico, se é emocional, se é realmente a falta de alguns nutrientes específicos para produzir uma acidez estomacal. Eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona, uma visão geral de como é outros aparelhos que eu posso estar utilizando aqui. Esse é um outro aparelho que eu uso durante o atendimento. Tem outros mais, e aí eu vou ver qual que é o melhor aparelho, dependendo do que eu vou tratar naquele paciente. Então esse é um aparelho de biofísica. Esses aparelhos, eles foram construídos por cientistas russos, e existe literatura que falam que foram construídos para tratar soldados de guerra russo. São aparelhos bem precisos, porém não tão divulgados. Aqui é um fone de ouvido com 4 sensores, que tem que estar bem posicionado na orelha do paciente, porque tem pontos específicos que ele faz. Eu sempre peço para o paciente não vir de brinco, de piercing. E ele vai colocar. E através desse aparelho, eu consigo fazer várias pesquisas. Eu vou fazer uma pesquisa básica só para vocês conhecerem a telinha e ver como que esse aparelho funciona. Então, o que ele está fazendo aqui? Né? Através de sensores, ele está buscando a informação de como está a frequência de cada órgão que eu selecionei. Ó, aqui tá vendo a nível torácico todos os órgãos. Ele em si faz alguns cortes específicos. Ó. Rim, suprarrenal. Aqui é um corte do abdômen, no nível da primeira vértebra lombar. Aqui é um corte horizontal na direção do umbigo. Aqui são os órgãos pélvicos femininos, né? Aqui ele tá vendo a parte energética, o esôfago, estômago, área do pâncreas, do duodeno. Essa pesquisa, ela é bem detalhada, né? Então vai alguns minutos aqui na sessão para a gente fazer uma análise básica. Depois eu vou aprofundando, né, dependendo do que der o resultado ou a queixa do paciente. Eu vou interromper antes da pesquisa final, né, para não pegar tanto tempo do vídeo e para poder mostrar para vocês. Nessa análise rápida que eu fiz, o que ele mostrou? Que existe uma alteração, né, tá aqui de vermelhinho, na parede do meu estômago. E a gente pode analisar que alteração é essa. Então aqui, ó, ele tá falando que eu tô numa frequência de uma gastrite inflamatória. E que existe a presença de um vírus, né, rotavírus. E aqui, através do próprio aparelho, eu consigo identificar o vírus
e tratar. E como que funciona o tratamento? Através da biorressonância. Cada micro-organismo também tem sua frequência. Então o rotavírus, ele tem uma frequência específica. Eu consigo, através aqui do aparelho, fazer uma terapia que chama metaterapia. Então, através de sensores, eu consigo mandar uma onda vibracional para enfraquecer esse vírus. E aí a gente entra na questão da ressonância. Eu vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil entender, né? E depois eu até posso pôr um vídeo explicando isso. Então, eu vou dar um exemplo para poder ajudar a entender isso melhor. Existia um cantor, né, que chamava Caruso, que quando ele cantava, o tom de voz dele emitia uma frequência que fazia ressonância com o vidro. Então, ele conseguia, com o tom da música dele, quebrar uma taça de vidro. E as pessoas até levavam taças de vidro para ver, né, esse evento da taça quebrando. Então, o que acontecia? A frequência que ele emitia pela voz era ressonante ao vidro e o vidro quebrava. O que eu estou fazendo aqui? Algo muito parecido. A frequência que eu estou emitindo através de sensores é ressonante a esse patogênico e ajuda a enfraquecê-lo e a destruí-lo, né, a estourá-lo. Eu tenho vídeos também que mostram isso acontecendo através de microscópio, né, uma determinada bactéria, a gente emitindo uma frequência próximo dela e ela morrendo ou estourando. Que depois eu posso estar passando em outro vídeo aqui para vocês. Então aqui na sessão eu já estou fazendo isso. Identifiquei que existe a presença de rotavírus no meu estômago e estou emitindo uma frequência para eliminar o rotavírus. Mas para por aqui o tratamento? Não para por aqui. Por quê? O rotavírus não era para estar no meu estômago. O meu estômago é um ambiente ácido, então ele deveria ter morrido na acidez estomacal. Então aqui eu identifico que existe uma falha de acidez estomacal. Normalmente, após os 40 anos, nosso organismo começa a não produzir tanta acidez estomacal quanto mais jovem. E aí entra a necessidade de mudar alguns hábitos, que eu sempre oriento nos atendimentos, né? O consumo, evitar o consumo de líquido junto com a refeição, né? Tomar uma colher de vinagre de maçã antes para melhorar a acidez desse estômago, ou entrar com uma suplementação, cloridato de betaína. Então, neste caso, eu deveria estar melhorando a acidez estomacal para que não acontecesse novamente isso aqui. E o que a gente consegue também identificar com a biorressonância? Toda doença, ela é um conjunto de frequência. Então, por exemplo, um câncer de próstata. Um câncer de próstata, ele não acontece de um ano para outro tão rápido. São anos ali acontecendo algumas alterações. E que é algo que é bem mais fácil identificar e prevenir com a biorressonância do que a medicina tradicional. Porque na medicina tradicional, todo ano, o homem vai, faz seus exames, seu PSA, exame de toque, e aí muitas vezes de um ano para o outro, ele aparece com uma alteração prostática. Só que isso não acontece de uma hora para outra. E isso a biorressonância acaba ajudando muito. Por quê? Por exemplo, um câncer de próstata, em alguns casos, existe a presença de metal pesado, existe a presença de cádmio, existe uma acidez no pH do sangue, né? Então, existe uma alteração no pH sanguíneo, existe a falta de algum nutriente, por exemplo, o zinco. E se eu aqui na biorressonância identifico isso, né? Eu estou atendendo meu paciente e estou vendo que ele está com o zinco baixo, que ele tem uma contaminação por cádmio, que o pH do sangue dele está ácido, eu já vou orientá-lo a mudar esse processo para que a gente reverta essa situação para que não chegue num câncer de próstata. Tá? É a mesma coisa que acontece com outras doenças. Muitas vezes o paciente no primeiro contato, né, quando me manda mensagem, me pergunta: Juliana, você atende Alzheimer, você atende autismo, você atende esquizofrenia, você atende pressão alta, você atende
diabetes. E o que eu sempre falo para eles? Eu atendo o indivíduo.